Om. Entrefala de segunda-feira sobre meditação. Larissa entrou. E agora? Deu Agora certo? agora sim. Yes! Yeah. Ai, que alívio! E Sim. é toda vez assim, é sempre uma coisa que testa a gente para ver se a gente tá com a calma afinada. E a gente mantém plena. Tá dando Põe eco sempre de sândalo. na minha voz aí. Eco na voz? Deixa eu. Eu acho que pode ser fone. Fica melhor com fone? É melhor que aí não dá o eco. Aham, tranquilo. Bom, vou fazer de novo minha performance de meditação. Larissa, bem-vinda ao Entrefala. O povo já está chamando Obrigada. de um programa, então é um programa que eu entrevisto pessoas sobre variados assuntos todos os dias às 3 da tarde. E hoje a gente vai falar de meditação. Eu fiz toda essa performance, mudei o cenário. Apesar de que o Entrefala acontece com um cenário de mandala, que tem tudo a ver também, mas Aham. chama tanto quando eu posto fotos do meu quintal que eu quis ficar no meio das plantinhas. Sempre elogio. Quintal maravilhoso seu. Sim, eu vou te apresentar e aí depois você se apresenta para o pessoal. Tá bom. Aqui é uma conversa entre nós. E aí eu vou te fazer umas perguntinhas, depois o pessoal também vai te perguntar e a gente segue o flow, né? Segue respirando. Hoje eu tô tô meditando. Tá tudo certo. Gente, Ai. essa é a Larissa Moraes, ela é socióloga, professora do IFG e ela estuda sobre saúde mental de adolescentes no ensino médio e ela faz meditação com seus alunos todos os dias por 5 minutinhos e eu acho isso lindo. E agora ela vai se apresentar para vocês porque a gente fala melhor de nós mesmos, né? Não? É, a gente fala, porque tem muita coisa que inclusive a gente não conta, né, assim. E eu tenho feito muito um exercício de, quer saber, falar sem me preocupar muito, será que eu falo isso? Ou então, o que que será que vão pensar se eu contar esse tipo de coisa? Geralmente eu tenho exercitado muito isso, sabe? Então, eu quis começar falando de algo que eu percebi, sabe? Foi um reflitão que eu tive sobre mim mesma recentemente, que eu acho que o meu lado de pessoa assim, muito idealista, que me fez parar, inclusive, na formação de ciências sociais, que me fez ser professora, que me fez ser professora de sociologia, sendo que no meu ensino médio eu nunca nem tinha tido aula de sociologia, nem sabia o que era isso, né? Nunca tive um professor de sociologia, eu, professor de sociologia, nunca tive um. Nossa. É, pois é. E aí eu percebi que na minha formação sempre existia uma angústia íntima de que a gente pode fazer para ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Isso sempre teve muito dentro de mim, sabe? E aí foi por isso que na minha graduação eu pesquisei educação. Porque educação para mim era, gente, a gente precisa de educação. E aí no mestrado eu meio que afunilei e falei, tá, educação, mas educação em direitos humanos. E aí eu pesquisei educação em direitos humanos no mestrado. Porque foi essa inquietação de, mas não basta só ser uma educação, tem que ser uma educação humanizadora. E aí eu fui lá na teoria crítica, né, toda aquela base que a gente tem. E aí, e aí dentro dessa educação humanizadora, fazendo esse esforço meu íntimo mesmo de ter um contato mais de tete a tete com os alunos, eu descobri que, cara, a gente está muito embora enquanto sociedade, sabe? E aí eu comecei a estudar mais sobre
E o que que a gente pode fazer, então, já que a educação ajuda, já que nós temos todo um arcabouço de direitos humanos aí querendo se fazer ouvido pela sociedade, mas vamos falar então um pouquinho agora desse indivíduo, para além dessas estruturas sociais também, né? Eu tentei casar as duas coisas agora nessa parte da minha vida. E aí é por isso que eu comecei a pesquisar, a ensinar, a fazer com os meus alunos também esses 5 minutinhos, então. Eu, como professora, eu dou aula lá no IFG Lusiânia, então eu viajo toda semana. Eu me vi também num processo de ansiedade. Já teve vezes, por exemplo, a gente, como professor de sociologia, sabe que às vezes você precisa de muito pouco para você não ser querido. Basta você ser professor de sociologia, que muita gente já não gosta de você, né? E aí, eu me vi já em momentos em sala de aula que eu estive diante de inseguranças, e aí isso foi criando um processo assim também de eu entrava dentro de sala de aula, já ficava assim um pouquinho ansiosa. Então eu tive que ir trabalhando também o meu emocional, as minhas questões, e aí isso eu fui percebendo, sabe? Gente, a gente precisa tanto naturalizar isso de cuidado, sabe? Isso de saúde mental, de a gente falar sobre a gente. Eu vejo você falando isso e aí, Mariana, eu sou muito sua fã por conta disso também, também. Porque você fala isso na tranquilidade, sabe? Você fala sobre você, genuinamente, não é o mundo irreal das pessoas perfeitas, sabe? Você tá ali, transparente, colocando suas questões também. Gente, hoje eu surtei, e você fala isso, sabe? Ou então, eu tô procurando ajuda, e as pessoas têm medo disso, né? Sim. As pessoas têm medo de se expor, Tem de se quem faz isso, colocar. inclusive. É, e isso. E aí a gente sempre fica com muito julgamento, assim. Parece que no dia que eu falo, ah, não, hoje eu tô na bad. As pessoas ficam, nossa senhora, Larissa. Larissa que fica falando de meditação, Larissa está na bad. Tipo assim, sabe? A gente não pode, então. Completamente, Então, né? É, é, é difícil. Essa coisa de fada sensata também. Ai, é, a gente sabe que é um quando as apelido pessoas de falam isso, internet, né? Mas assim, coloca a é, gente num patamar de que a gente não pode errar, e não é assim. é, exatamente. Bom, vamos começar com as perguntinhas. O pessoal que já passou pelo meu sofá virtual, minha entre-sala do Fala, eles costumam falar que são as perguntas de US$ 1 milhão, porque são perguntas simples, mas de difícil Aham, resposta e que gastam hum, muito tempo para responder, mas, enfim, teve uhum. nada. Eu vou começar com a pergunta básica. O que é meditação? Porque eu vejo que É essa. muita gente tem dificuldade, acha que é uma coisa de outro mundo, acha que é Aham, muito difícil, como é que eu vou fazer isso, aham. né? E existem, enfim. O que é meditação? É, essa é realmente a pergunta de US$ 1 milhão. Porque, a começar porque as pessoas criaram um imaginário em torno da meditação muito distanciado do que ela é de fato. Primeiro porque aqui no Ocidente a gente muito pouco se ouve falar disso e não faz muito parte da nossa cultura, né? Tem sido trazido principalmente assim, de poucas décadas para cá, e tudo que a gente tem sobre meditação nos filmes, nas séries, é sempre envolvendo um asiático, sempre envolvendo alguém que está na posição de lótus, uma pessoa que ela está ou fazendo ou então há Como eu muito tempo ali comecei. parada, como a gente começou na zoeira, ou então muito tempo parada ali sentada, é aquela pessoa que ela é completamente limpa e etc. E a posição sempre é assim, muito rígida e tal. Então, a meditação nada mais é do que um estado de busca da mente em equilíbrio. E eu tô falando isso sem ser ninguém que, ai, Larissa estudou muito sobre meditação. Não, eu sou só uma meditante. Uma meditante que se interessou por esse assunto para poder compartilhar, porque tudo que eu gosto é só compartilhar. Então, foi isso que eu percebi, sabe? Que em todas as categorias de meditação, as práticas meditativas, a meditação é a busca para que o indivíduo consiga se ouvir. E se ouvir não como a gente está acostumado a fazer, mas conseguir, às vezes, ouvir aquelas vozes que estão bem escondidas lá no fundo e que, às vezes, estão aqui pululando, fazendo com que a gente
com que a gente viva de uma maneira que às vezes a gente não consegue nem explicar por que que a gente está vivendo aquilo. Ah, mas por que que eu fui parar nesse tipo de situação de novo? Ah, nossa senhora, eu tô de novo, eu tô me envolvendo com amigos que são dessa forma. Ou então, nossa, caí nesse tipo de relacionamento de novo. São coisas que a gente sabe, né, que vão se assentando no nosso self, na nossa forma de ser, e que a gente consegue acessar se a gente consegue se ouvir um pouquinho, né? Então, acho que a meditação é um pouquinho disso. Sim, com certeza. Eu vou, daqui a pouco eu vou falar sobre a minha experiência com meditação, mas eu queria continuar nesse papo do que é meditação. E aí, já entrando um pouco também, claro, da minha própria experiência, eu já fiz uma meditação da psicologia transpessoal, porque eu acho Uhum, bem interessante contar isso. No início da psicologia transpessoal, ela usava algumas substâncias que depois foram proibidas, como LSD e etc. E aí eles conseguiram desenvolver técnicas de respiração para que os pacientes consigam entrar naquele estágio só com a respiração. Então eu fiz uma uhum. meditação uma vez, chama meditação alotrópica, que dura 3 horas, e você entra numa espécie de transe, e aí eu inclusive até vomitei e tal, mas é uma limpeza, sabe? E que tem a ver com isso, é da psicologia transpessoal. E aí eu fui, enfim, né? Na época eu fui atrás de um monte de tipos de meditação. Eu queria te perguntar quais são os tipos, assim, eu sei que são enormes, são vários, mas nomeia pra gente os principais. Que legal. Essa daí, alotrópica, inclusive, eu não conhecia. Caramba, que interessante. Uhum, três E horas. isso que você falou de ser limpeza, né? É exatamente por isso, porque eu vi uma pessoa falando assim, eu vi uma reportagem de dias para trás que a pessoa falava, eu fui no retiro de meditação chamado Vipassana, e aí dura 10 dias, você não pode conversar com ninguém, você não pode nem olhar para as pessoas, e você só medita por não sei quantas horas, e aí eu tive uma crise no final e eu saí de lá péssima. Falei, gente, realmente, isso pode acontecer porque o processo de meditação, seja ele nas 3 horas que você falou, que é direcionado, ou esses 10 dias, mas qualquer exercício de mergulho, ele traz à tona coisas que façam que o corpo reaja, com que o emocional reaja. Então é natural, né? E aí, as mais conhecidas, pelo menos eu nunca pratiquei nem não consigo nem colocar uma porcentagem, porque tem muita técnica mesmo, não consigo nem dizer a porcentagem dos que eu já experimentei. Mas a meditação zen budista tem ganhado muito espaço ultimamente, que é o Zazen, que ela tem uma origem do Japão, porque o budismo ele surge na Índia, mas aí no Japão essa prática zen budista, que é uma prática de tem toda uma lógica certinha, assim, da forma de sentar, do ângulo do olhar, da forma de respirar. Uma vez eu tentei, mas comigo eu não me adaptei muito naquele momento. Posso até tentar de novo. E o legal é isso, que a gente pode tentar tudo, né? Nós temos também a Raja Yoga, que é um dos quarto elemento da yoga, que tem um conjunto de práticas que são práticas que levam o indivíduo a se familiarizar com a própria mente. E aí, quando a gente faz exercícios de yoga, os exercícios de respiração e de meditação ao final, eles fazem parte porque não é apenas corpo, não é apenas mente, é mente e corpo integrado. Então, eu acho muito legal fazer exercícios com a mente integrada. E é muito interessante porque a meditação a gente acha que é esvaziar a mente, né? Só que quando você vai entrar em qualquer uma dessas práticas, eles já falam isso. Não é isso de você esvaziar a mente. É de você, às vezes, alcançar um outro nível de relação com a sua própria mente. Né? E aí, o mindfulness, que é uma outra técnica que veio lá dos Estados Unidos, que é a técnica de atenção plena, Essa tá tá mais muito famosa. pop. É. Tá muito pop, muita gente falando dela, muitos psicólogos usando, o mercado coach também usando muito ela, porque é uma meditação que ela é muito acessível. E aí eu acho que por conta disso ela tem sido um pouco banalizada. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é porque é muito mais tranquilo quando você, ao invés de se preocupar em esvaziar a mente, você coloca a sua atenção no aqui e no agora. Então, hoje de manhã, por exemplo, que eu tinha só 30 minutinhos, se eu quisesse meditar, eu tinha 30 minutinhos para mim no início da manhã.
porque muita coisa que eu tive que fazer hoje. E aí eu ou ia ter que, ou ia ler uma coisa que eu queria ler, que era uma crônica que me acalma, assim, de um autor que me acalma, que me ajuda a alcançar meu eixo, ou eu podia meditar. Aí eu falei, mas será que não tem como eu fazer os dois? E aí eu associei uma técnica de mindfulness, de uma leitura completamente atenta. E enquanto eu lia, eu ia mantendo a minha respiração e etc. E aí eu fui conseguindo fazer a leitura associada ao mindfulness, atenção plena. Então, assim, tem a meditação Uau! transcendental. Porque eu faço mindfulness quando eu vou fazer uma palestra, e às vezes na hora, a palestra é depois do almoço, e aí eu fico ansiosa na hora do almoço, porque eu fico assim, ai meu Deus do céu, não conheço esse lugar, muita gente, então sempre bate aquela ansiedade. Eu normalmente faço mindfulness enquanto eu almoço, que aí você pega a garfada e você vai sentir aquele grãozinho de arroz, você vai sentir o sabor, você vai experimentar cada coisinha, você vai mastigar sentindo a textura, você vai engolir conscientemente. Então, todas essas técnicas inúmeras que tem, elas fazem esse convite de a gente parar de viver a vida no modo automático, sabe? Isso é uma coisa que todas elas têm em comum e são realmente muitas, muitas. Tem gente que fala que mas eu não consigo meditar desse jeito. Então testa outro, porque tem gente que não consegue meditar em silêncio, tem gente que só consegue meditar em silêncio. Eu, por exemplo, com meditação guiada, eu fico um pouco agoniada de alguém guiando para onde minha mente tem que ir. Mas tem gente que só consegue meditação guiada. Mas se eu me guio, por exemplo, agora eu estou em tal lugar, se eu me guio, eu consigo. Então, o interessante é a gente sempre exercitar, pesquisar e saber o que a gente gosta, né? Sabe o que que eu acho que é muito legal do que você faz nos seus vídeos e tudo mais? Gente, a Larissa tem um canal no YouTube, tá? Inclusive, ela foi pro Japão esses dias e tá muito legal acompanhar a viagem dela Esses dias. esses dias. É, quando você faz os vídeos e agora conversando aqui no Entrefala, você coloca a meditação como uma coisa que é acessível, né? Que não é uma coisa de outro mundo, porque assim, essa coisa Uhum. das pessoas falarem assim, eu não consigo me concentrar, não consigo, etc. Não, a meditação é uma coisa de você pausar um pouco, pausa. Uhum. E as pessoas ficam às vezes muito preocupadas com a forma, né, Mariana? Você estava falando aí, eu estava lembrando disso, que todo mundo vem me perguntar. Ah, mas qual a melhor posição? Ah, mas por quanto tempo? Ah, mas qual é o melhor jeito? Gente, então, a gente tem que ir testando. É É, você que vai saber a sua melhor posição, porque vai que quando eu comecei a meditar, e aí você fica assim, né, com a coluna reta, sem encostar em nada, deu meia hora, minha cabeça só conseguia pensar, coluna tá doendo, coluna tá doendo. Quem disse que eu conseguia dar a serenada? Minha mente estava completamente na minha coluna doendo. sim, Então tem gente, inclusive na prática de meditação do budismo tibetano e etc., tem pessoas que meditam deitadas. sim. É Então, assim, talotrópica a gente deitada. tem. Olha só, e você entra no estado pleno de introspecção, né? Sim. Então, assim, a gente tem que testar, né? Inclusive, essa performance que eu fiz no começo, de ficar no meio das plantas, acender incenso e tudo mais, isso é um pouco de provocação também, inclusive para a próxima pergunta que eu vou te fazer e disso que você está falando. Qualquer pessoa pode meditar? Quem pode meditar? Essa é uma boa pergunta. Qualquer pessoa pode meditar. Não precisa estar no E aí terreiro eu de vou. Pontal, nem tem incenso em casa. É, não, é claro que isso daí ajuda, sabe, Mariana? Isso daí realmente é muito bom, porque traz pra gente uma quebra de padrão. E toda vez que a nossa mente está em um lugar que a gente consegue quebrar um pouquinho do padrão daquilo que gera estresse, do ambiente fechado, ou então daquele tipo de sons, quando a gente presta atenção em outras coisas, a gente já está provocando um estado de consciência. Então isso é bom. Está, Ops, travou um pouquinho. desde a meditação em várias Peraí, vezes, tá dando uma travadinha. travou agora, voltou ao normal. Eu tô te ouvindo bem, mas seu rosto tá meio. Aqui pra mim também tá travando, hein, graças Eita. a Deus. Será que Ai, ai, ai. Acontece.
Sempre no entrefala tem algum momento que dá uma travadinha mesmo. Você tá me ouvindo? Ele me ouvir? Não. Travando. Tá. Você me ouve? Travando um pouco. Acho Quer tentar sair e voltar? pode Igual você ser. fez Acho aquela hora? que tá travando pra mim. Cenário falou que tá travando a minha. Tá travando muito. Tenta sair e voltar Eu vou como tentar. você fez aquela hora. Calma, gente, ela vai voltar. Enquanto isso, meditem. Isso é para testar a nossa atenção plena. Larissa, tá aqui, voltou. Voltou. Voltou? Sim. Dá licença pra essa live de hoje. Ai, vai ter que começar de novo. Foi bem na hora que eu te perguntei se qualquer pessoa pode meditar, se não precisa. Aham, Enfim, todo esse rap que eu fiz aqui. ok. Obrigada, Mário, por avisar que tá ok. Se a gente começar a travar, vocês avisem aí, por favor. Sim. É, Então, qualquer pessoa pode meditar, inclusive tem escolas que praticam meditação com crianças, e aí os relatos das professoras eram o quanto isso ajuda para as crianças ficarem mais atentas, menos estressadas, mais empáticas com os coleguinhas. Então, assim, é todo um conjunto de trabalho que vai sendo feito com essas crianças e aí gera resultados interessantes. Então, se criança pode meditar, significa que qualquer pessoa pode. É claro que a prática de meditação delas, a prática de meditação delas é um pouco diferente. É, e aí tem uma exceção. Os terapeutas e principalmente os psiquiatras, eles indicam que uma pessoa, quando ela está em um estado de ansiedade muito elevado, ou então no meio de uma crise de pânico, ou então no meio de uma crise de ansiedade, ou então um estado depressivo muito profundo, não é adequado que você medite sozinho. Então é muito importante a gente pontuar isso, porque se a meditação ela leva a um tipo de mergulho interior, se você faz isso quando você já não está bem, então pode ser que você não consiga sair desse mergulho. Então, melhor ainda, né? Por isso que a gente precisa ter esse tipo de consciência até na hora de meditar. Aí meus alunos falaram assim, mas professor, então se eu estou percebendo que eu estou com ansiedade, então eu não devo meditar? Observa você, sabe? A meditação é justamente isso, é esse convite para a gente se observar, ver se naquele momento aquilo ali vai ser bom. Se você começou e viu que não está sendo legal, então para. Medita de outra forma, vai fazer uma atenção plena, prestar muita atenção em alguma coisa. E aí é isso que é interessante, como tem vários tipos de meditação, essa técnica de atenção plena, ela sim é recomendada por psiquiatras, por terapeutas, quando você está entrando num processo de crise de ansiedade. Porque quando seu lado instintivo, sua parte do cérebro instintivo, que te, que te impulsiona o movimento de fuga, né? De você querer fugir de alguma coisa que você não sabe o que, que é. Quando isso está muito ativo, uma das coisas que eles recomendam é a gente desligar essa parte, e aí uma das formas de a gente desligar essa região do cérebro é a gente colocando foco em outra coisa. Nem que seja, olha ali aquele ventilador girando, vamos ver quantas hélices. Nem que seja, olha a textura dessa renda da minha roupa. Nem que seja, eu vou contar todos os madeirinhas que tem naquele trem ali da minha frente. Então, tirar o foco dessa forma ajuda você a não startar um processo de ansiedade. Então, tem momentos, sabe? Sim. É, bom, a sua resposta já pulou para a minha próxima pergunta. Ela não seria agora, mas eu vou falar. Eu descobri a meditação no momento, como você mesma disse, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, então todo mundo que está assistindo, quem não me conhece, vai ficar sabendo agora.
Eu já tive síndrome do pânico, já tive depressão, e eu descobri a meditação nesse momento. Mas era justamente isso, era uma meditação guiada, era uma meditação, inclusive essa alotrópica foi durante um retiro que a gente fazia muita meditação lá em Paraúna, então tinha psicólogos, terapeutas o tempo todo com a gente, era um grupo de pessoas, tipo uma clínica mesmo. E era uma clínica, tá? Mas eu descobri a meditação nesse período da minha vida. Uhum. E eu queria te perguntar, quando que você descobriu a meditação? Eu descobri a meditação também em um período que foi muito difícil para mim, porque eu entrei em um processo que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo e já tendo estudado mais sobre isso, eu já entendo que era um processo depressivo. Porque a gente olha para falta de energia, falta de vontade, a tristeza constante, a baixa disposição, o humor sempre naquela tendendo para baixo, né? A gente olha para isso e fala, ah, não é depressão. Mas na verdade já é um princípio de depressão, em um período que eu estive desempregada, sem trabalho, sem perspectiva, em outro lugar, e sozinha, sem família, sem amigos por perto. Então foi um período muito difícil. E aí eu comecei a perceber que eu estava levando a vida de forma automática, sem parar para me perguntar, e aí? Como que eu fico em relação a isso que está acontecendo? O que que eu poderia fazer? Isso daqui que está acontecendo comigo agora, será que ele é resultado de alguma coisa que está mais escondida que eu não estou entendendo? Sabe? Então foi um movimento muito de tentar me entender o que está acontecendo, onde é que isso daqui vai parar se continuar desse jeito, sabe? E aí foi quando entrou na minha vida muita coisa relativa a isso, a esse processo de olhar para si mesmo. E a meditação é um desses canais, né? É um desses meios pelo qual você consegue fazer esse mergulho. E ela abriu a porta para eu, inclusive, conseguir ter outro tipo de relação com as pessoas. Porque se eu olho para dentro de mim e vejo que tem tanta coisa aqui que eu não estou entendendo, tanta treta, tanta angústia, tanta coisa que está supitando, quando eu olho para as outras pessoas, ao invés de falar assim, nossa senhora ali, ó, ai, aquele aluno, já tô vendo, sei o quê, eu olho para ele e falo, cara, o que que deve ter naquele aluno ali também, para ele estar reagindo desse jeito? O que que eu não tô vendo aí, sabe? Esse aluno é um aluno agressivo, então essa aluna não está querendo nada com nada, mas eu não estou vendo alguma coisa. Então essa relação com a minha relação com o outro mudou e eu fui percebendo quanto isso faz a gente olhar o mundo de uma forma diferente, sabe? Então, a meditação entrou na minha vida me ajudando e depois eu querendo usar ela para ajudar meus alunos, ajudar outras pessoas também, sabe? É muito bonito. E eu queria te dizer que você entrou na minha vida nesse momento também. Eu não sei se você sabe disso. A Catarina, que está assistindo a gente, que ela já mandou uns coraçõezinhos aqui, nesse Ei, período Catarina. que estava em depressão, ela me indicou o seu canal, falou: Ah, você conhece a Lara e tal, você lembra dela no Que amor. FCHF? Aí eu lembrei de você, mas eu não sabia que você estava fazendo esse trabalho. E eu comecei a te seguir nessa época que eu estava em depressão e quando eu descobri a Gente, meditação. gente, que amor, eu Gostaria de sabia disso contar isso não, ao Mariana. vivo, porque eu achei que seria. Só para me pegar de guarda baixa, me deixar emocionada. Que coisa linda, não sabia disso não. A Catarina comentou que ela recomendou, mas eu não sabia que tinha sido nesse período seu. Sim, Olha que foi legal. para a Catarina. Conexão. Sim. Não, e vamos contar pro pessoal o que aconteceu hoje de manhã. Que você. Aquele babado. Conta, conta, conta. Foi muito engraçado. Eu estava meditando lá, lendo, aí depois que terminou a leitura, eu fui me conectar, falei, hoje teremos uma atividade maravilhosa com a Mariana, eu já comecei a agradecer a Mariana, e eu comecei a refletir sobre como que eu estava uns dias atrás, que eu estava estranha, tensa, não conseguia nem meditar. E aí, como que eu tava me sentindo hoje e tal? Eu falei, olha, é só questão de tempo, a gente tem que ter paciência. Aí eu fui pensando no paciência, eu falei, gente, aquela música do Lenine. Eu comecei a pensar na música do Lenine, um pouco mais de paciência. Falei, olha, acho que eu vou postar alguma coisa relacionada a essa música, porque essa música é um ensinamento muito grande. Deixei isso de lado, passa um pouco. A Mariana me manda mensagem no WhatsApp. Larissa, olha aqui, fiz o post. Quando ela manda o post, ela simplesmente usou a mesma música que eu estava pensando um pouquinho antes. Gente,
Foi muita sintonia, né? Foi muita sintonia. Acho que Total. a gente pensou na música na mesma hora, porque pelo que você falou da hora que você estava fazendo a meditação e na hora que eu fiz o post, foi na mesma hora. Muito engraçado. Foi muito incrível. É, meditação tem dessas também. Tem. Lara, eu queria entrar agora, porque hoje é Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Você tem pesquisas em saúde mental de estudantes de ensino médio. A Uhum, questão da luta antimanicomial é muito importante, né? Porque você enclausura loucos, entre aspas, né? Porque, enfim, são pessoas que têm transtornos, que são tidas como loucas na sociedade, uhum, são colocadas quase que numa prisão, em manicômios. Já teve muito caso de denúncia de pessoas que foram no passado, né, com tratamentos de eletrochoque, etc. E que uhum, ultimamente, depois da reforma psiquiátrica, tem se usado outras terapias e a meditação é uma delas. Eu queria que você comentasse pra gente uhum, um pouco sobre tudo isso, saúde mental, luta antimanicomial, o papel da meditação. uhum. É muito interessante você ter falado isso, porque existe um estigma, né? Na sociologia, a gente tem esse conceito, e aí o Goffman fala pra gente que tudo aquilo que gera em nós, enquanto sociedade, algum tipo de medo pelo desconhecido, aí nós criamos um estigma e nesse estigma a gente tem um lugar de silenciamento, a gente não fala sobre, a sociedade não conversa sobre isso, tanto que eu falei para você hoje de manhã, né, que as pessoas nem sabem que existe uma luta antimanicomial e que é uma luta séria, né? Que é uma causa que está sendo. Tem mais de 5 anos que está muita batalha, né? Em relação a isso. E aí eu tenho uma amiga que ela é como se fosse assim, uma amiga de família, que é aquela amiga quase mãe, na verdade, né? E ela trabalha num CAPS. E eu tenho acompanhado o trabalho dela, um CAPS que é posto de assistência à questão de saúde mental. E aí eu tenho acompanhado o trabalho dela nos últimos anos, o quanto, na época em que eles realmente estavam com incentivo, que as pessoas, ao invés de serem internadas, fechadas e retiradas do seu lugar de cidadãos, né, retiradas da sociedade para se curarem, às vezes completamente isoladas. Travou de novo. Eu Voltou. não sei como é que coloquei esse celular aqui particular. São Paulo está ligando o dia inteiro para esse celular aqui. Eu não sei onde é que cortou, então eu vou voltar. E aí, quando ela. A mãe da sua amiga que trabalha no CAPS. Isso. E aí, as pessoas, ao invés de serem enclausuradas, né, em lugares fechados, começaram a ser levadas para o CAPS para terem socialização, para terem tratamentos alternativos diferentes do que o que era feito até então. Então, lá eles fazem trabalho com o pessoal de dança terapia, de arte, eles têm o profissional de educação física, e tem inúmeras terapias e meditação é uma delas, e eles recebem reiki, eles recebem várias coisas, assim. E é tão humanizado, Mariana, o trabalho que eles fazem é tão humanizado, não existe isso de você é um louco, você vai ficar isolado. Não, vem cá, vamos te apoiar. Você está com problema com dependência química? Vamos olhar para isso, vamos ver que tipo de terapia pode te ajudar, sabe? E quando a gente vê isso tudo voltando à estaca zero, tanto retrocesso assim, em tão pouco tempo, sabe? Menos de 5 anos, dobrou o número de clínicas de enclausuramento de pessoas, né? O número de apoio para essas instituições também tem aumentado e os CAPs têm ficado sucateados, né? Então, eu lembro do olhar de tristeza dessa minha amiga, de ver tudo que eles construíram, todas as pessoas que eles ajudaram, indo por água abaixo. E as pessoas perguntando para ela, mas a gente vai ter que parar de vir? Então aquele professor de dança não pode vir mais, porque os profissionais foram todos demitidos. Então, assim, a humanização da saúde mental e a valorização dessa temática, porque é questão de saúde pública.
Não é, se der a gente cuida, não, vamos colocar aquela pessoa para aquele lugar, não vamos lidar com isso. Não, gente, são cidadãos, são seres humanos, e poderia ser qualquer um de nós, somos todos nós, na verdade, né? Que temos que nos atentar para esse tipo de questão. Então, foi uma boa escolha o dia de hoje. Foi, né? A gente tá tendo várias coincidências dessa. Eu marquei uma sobre psicanálise no dia do aniversário do Freud, depois que eu me dei conta. Aham, foi super legal. Bom, vamos então fazer. Eu vou fazer minhas duas últimas perguntas e aí a gente vai abrir para o Ok. pessoal perguntar, que eu acho que tem muita gente. Gente, se vocês quiserem ir mandando perguntas aqui embaixo, Oi, Regis. vão mandando que a Lari vai responder nos últimos 15 minutinhos, eu leio todas. As minhas duas últimas perguntas, uma é uma curiosidade, de verdade, assim, porque eu nunca entendi. O que é esse tal de alinhar a chácara que todo mundo fala? Eu nunca entendi o que é isso. Mas isso dá um gancho para uma outra pergunta, assim, porque muita gente tem esse preconceito de que a meditação é muito aliada à religiosidade. E Uhum, nem sempre, né? uhum. Lógico que existem religiosidades que usam meditação. Queria que você comentasse um pouco também sobre isso, assim, a religiosidade, e também me responde esse negócio de alinhar chakra. Acho que os meus não estão claros. Eu tô aqui me perguntando como é que eu vou responder essa questão de alinhar chakras, porque por mais que eu sei o que é, eu faço, eu pratico isso, mas como é que a gente explica para outras pessoas que é tanta coisa? Mas vamos lá. É, realmente a meditação, por estar mais ligada a algumas correntes religiosas, o budismo prestou um favor imenso para o mundo inteiro por ajudar a difundir a meditação, o hinduísmo também, porque a meditação faz parte de toda a cultura ancestral. Pensa, gente, 5.000 anos as pessoas já falavam sobre os benefícios da meditação, existiam populações inteiras que meditavam desde pequeno. Então, assim, né? Isso é muito antigo. Mas, recentemente, tem se feito um movimento para a gente entender, inclusive cientificamente, os benefícios da meditação e para a gente entender que o processo meditativo pode servir para você se conectar com uma força maior, se você quiser, e pode servir para você se conectar com a sua força, com o seu eu, se você quiser. Então, a intenção do indivíduo é o que diz. Eu tenho uma prática de, normalmente, quando eu faço meditação, eu tenho o processo meu momento, eu comigo de conexão, e aí depois eu faço uma prece ao todo, a Deus, agradeço, o universo, etc. Mas olha como é interessante, no Zen Budismo, a monja Koen, ela termina todas as meditações dela fazendo ela repete uma frase que que os benefícios, que os méritos da nossa prática se estendam a todos os indivíduos e que nós possamos todos e todas sermos o próprio caminho da iluminação. Então, assim, não existe nada de religioso nisso e ao mesmo tempo existe. Depende do nosso olhar. Então, eu acho que fica muito a cargo de cada um, não existe nenhuma obrigação quando se trata de meditação. E aí, alinhar os chakras. Cara, como é que eu falo isso? Pergunta Eu de vou US$ 1 milhão. falar, eu vou falar como reikiana, porque eu sou praticante de reiki, e o reiki é uma técnica antiguíssima que foi redescoberta há pouco tempo de transmissão de energia por meio das nossas mãos. Do pé também dá, mas enfim, né? Coisa para outro lugar. E aí, as pesquisas que têm sido feitas em torno do reiki recentemente, inclusive no Brasil tem várias pesquisas super interessantes, têm descoberto que nós temos pontos de biomagnetismo no nosso corpo, que os Vedas, há 5.000 anos atrás, já chamavam de vórtices de energia. Então, nós temos 7 pontos de vórtices de energia e eles estão ligados a mais 1.000 e tantos outros pontos de energia espalhados pelo nosso corpo inteiro. A acupuntura é uma forma de a gente acessar esses pontos de energia. Então, tem várias medicinas hoje em dia que são medicinas reconhecidas. O Reiki, por exemplo, que ele é uma técnica que lida com a energia dos nossos chakras. Ele,
já tem o quê? Já tem uns 4, 5 anos, que ele começou a ser utilizado em hospitais grandes como Albert Einstein, como University, etc. Então, assim, tem muita gente que critica, mas... E aí eu vou contar por que que quando eu comecei a fazer reiki, eu falava, gente, será que esse trem funciona? Aí uma pausinha só pra contar um babado. Eu ficava assim, será que esse trem funciona? Eu tô aqui fazendo, eu fui iniciada no reiki, mas será que esse trem funciona? Aí um dia, um amigo fez a cirurgia e ele tinha que expelir a urina por meio de uma sonda, e aí ele já estava há 2 dias sem conseguir nada de urina por meio da sonda. E a família dele estava ficando muito preocupada, porque isso significava talvez uma infecção, né? E aí a gente foi lá, aí eles falaram, Larissa, o meu esposo também minha irmã também vem cá fazer reiki, porque ele tá precisando muito, chama Dione. Aí nós fomos lá, ele é meu tio de criação, basicamente, nós fomos lá fazer, meu Deus do céu, primeira vez que eu tô fazendo isso na pessoa doente, na vida, tal, vamos lá fazer reiki nela, fomos lá no hospital para aplicar reiki nele. E nós fizemos 30 minutos de reiki, e os 30 minutos encheu uma bolsa de 1 litro de urina. Então, assim, são vários indícios que foram me fazendo descobrir que a gente não sabe muita coisa sobre energia, sobre mente, sobre corpo e mente, sobre tanta coisa que a gente não sabe. E vai me plantando perguntas e eu vou me abrindo para essas perguntas. Então, hoje em dia eu utilizo alinhamento de chakras porque eu percebo que para mim faz um sentido e eu consigo entender os benefícios disso para mim. Se você acha que pode ser outra coisa, vai lá e usa. O importante é a gente buscar esses caminhos, né? Claro. Bom, minha última pergunta, e o pessoal pode ir mandando perguntas aí também. A última pergunta é a pergunta do tema do Entrefala. A gente vai falando de tanta coisa aqui que no final é que eu faço geralmente a pergunta central. Meditação na quarentena. Óbvio que você está meditando todos os dias, muita gente, a Alana que está assistindo, ela também é terapeuta, ela também medita, ela também é reikiana. Enfim, eu tenho contato com muita gente que está fazendo muita meditação, inspira, respira e não pira, mas como não pirar se a gente está passando por uma pandemia, se o Brasil tem 16 mil mortos, se a gente está trancado em casa, muita gente dentro de apartamentos, muita gente dentro de uma casa com 10 pessoas e 2 cômodos, muita gente sem casa. Meditação na quarentena, no isolamento social, com o mundo passando por uma pandemia. Como fazer? Como fazer? Mas E é você fez importante fazer, né? Eu faço, porque senão tem hora que eu... E é exatamente isso que você falou. É mais ou menos como se fosse usar máscara. A gente tá tendo que fazer algumas coisas pra gente sobreviver, sabe, Mariana? Excelente comparação. Porque se a gente não fizer. E aí eu estava vendo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde sobre o quanto aumentou nesse período. Porque, gente, já tá, tipo assim, fucked up, né? A gente já tá num situação totalmente estressante. Somado a isso, nós temos um ambiente muito propício para o aumento, além de coronavírus, nós temos um ambiente muito propício para aumento de depressão, aumento de consumo de álcool e outras drogas, aumento de insônia, aumento de ansiedade, aumento de síndrome do pânico. Então, são adoecimentos também. A gente precisa cuidar só da saúde física? A gente precisa cuidar de saúde física e mental. E isso é o tempo todo. Vai sair coronavírus, a gente vai continuar cuidando de saúde mental. Porque atualmente, depressão é o maior motivo de invalidez no mundo. Então, assim, pessoas estão morrendo também em decorrência de depressão todos os dias. E a gente precisa ter um olhar mais próximo em relação a isso. Então, a gente vai cuidar da nossa saúde, a gente vai cuidar da imunidade, a gente vai olhar pelos nossos, mas a gente vai também olhar pelo cuidado mental entre os nossos. A gente tem que estar mais atento ainda com os nossos amigos, conosco mesmo. Tem 3 dias aqui que eu não estou conseguindo dar um sorriso. Opa, então vamos ver o que eu posso fazer. Vou procurar ajuda terapêutica. Não, ouvi dizer lá, a Mariana estava falando que medita. Vou tentar aquilo lá que a Mariana falou. Não vou dar tal tipo de meditação. E a gente tem que buscar esses caminhos. E aí, o que eu costumo falar? Que meditação, de graça.
Milhões de aplicativos gratuitos aí para ajudar, milhões de meditações gratuitas no YouTube, então assim, você não paga nada, né? E ela tem a meditação em si, ela favorece o aumento da liberação de serotonina, dopamina, que são os hormônios que fazem com que a gente consiga, né, manter o nosso nível de humor sem aprofundar tanto. E aí é muito preocupante quando a gente passa tanto tempo ansioso, sentindo angústia, sentindo triste, sentindo preocupado, porque quando a gente vai aprofundando muito esse nível, porque depois vai ficando cada vez mais difícil de sair. Então, por isso que eu comentei esses dias para trás, que eu ia lá, acessava as notícias, via tudo que eu tinha que falar, compartilhava com minha família, falava, família, olha aqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, sério, e etc, vamos tomar cuidado. E aí depois eu me afastava, porque se a gente fica nisso mergulhado o tempo todo, a gente adoece. Sim. Então a gente precisa ter muita sabedoria nesse momento. Sabedoria porque saúde não é só saúde física, é saúde mental também. Então usa máscara e cuida de você. Eu também. Vai meditar, vai fazer alguma coisa, mas vamos cuidar da saúde mental também. Linda. Eu vou ler as perguntas, vou começar aqui pelo Facebook, eu estou transmitindo simultâneo e depois eu leio as daqui, tá bom? Tá bom. Aqui no Face tem muita gente vendo. Que legal. O David Rodrigues pergunta: os manicômios podem ser vistos como uma prisão perpétua, dependendo do caso? Olha que pergunta. Acho que foi naquela hora que a gente estava falando do. Bom, agora eu vou ler as daqui. Vou subir lá para cima no comecinho. A Mirna tá perguntando se você. A Mirna falou: lança o desafio da meditação. Ótimo! Ela falou: não é fácil mergulhar. Perguntou se você já foi na Vipassana. Falou sobre observar a mente. A Mariana Magalhães está dizendo que faz muito isso. Perguntou o nome da técnica. Acho que era a hora que você estava falando do mindfulness. Aí, sim. Aí minha mãe respondeu que é mindfulness para ela. Muita gente falando que medita deitado. Legal. Muito legal. Voltar ao momento presente. Iracilda Messi. Legal. É minha mãe. É Sua mãe bonitinha. também tá aqui? A minha também. Tá aqui. Oi, mãe da Lari. Iracilda Messi, sucateamento do sistema de saúde. Tô tentando. Minha nossa, a única live que existe. A Mirna fala, É agora amigo meu também. A Mirna fala, agora é a hora de verdade. Como não pirar? Celine Carvalho. Olá, quais técnicas de reiki podemos iniciar fazendo em nós mesmos? Energizar as mãos e etc. Iracil, sua mãe de novo. A profissão de professor traz muito adoecimento. Como tornar o trabalho de professora menos estressante? A Catarina falou que a Alice mandou um beijo para a tia Lari. Não mandou um beijo para a tia Lari, não, Catarina? E o Letieri Pires falou que não consegue meditar. Bom, a gente tem alguns minutinhos finais, então eu vou me despedindo, te agradecendo profundamente. Muito, muito, muito gratidão. Eu vou usar essa palavra que ficou tão na moda, mas eu vou falar porque para você é muita gratidão mesmo, por ter topado conversar comigo. Nessa loucura aqui mesmo, entre fala é isso, a gente vai conversando. Olha, chegou mais uma, ó. Mauro Lemes. Meditação pode ajudar na religião e espiritismo? Religião e espiritismo pode ajudar também na meditação? Como? A Alice mandou beijo pra mim. Obrigada, Catarina. Gente, então eu vou me despedindo. Vou me despedindo de você, Lari, para você ficar com todos esses minutos que nos restam, até o Instagram nos derrubar, porque ele derruba com 1 hora. Eu vou me despedindo para você ficar com esse tempinho todo para você. Tá bom? Eu que agradeço, Mariana. Você é um amor, te admiro muito, muito, muito. Eu tenho certeza. Nossa, totalmente recíproca. Essa sintonia aqui é recíproca. Sim, total.
Obrigada mesmo. Só deixar um recadinho que amanhã a gente vai falar Tá. sobre a Dia Enem com 2 estudantes de ensino médio, do primeiro ano e uma do terceiro ano. Maravilhoso tema. Beijo. E aí o tempo que tá, eu acho que a gente tem uns 7 Tá bom, minutos, é todo seu para responder o pessoal e se despedir tá também. bom. E se cair, é porque o Instagram fecha. Tá Tá bom? ok. Eu que Eu vou voltar agradeço para minha, totalmente, Mariana. eu vou voltar para minha posição de lótus. Defumando o ambiente dessa conversa. Vou terminar de te ouvir aqui. Ah, Mariana é uma pessoa maravilhosa demais. Eu que agradeço totalmente. Esse espaço aqui que você tem aberto nessa quarentena é maravilhoso. Só orgulho. Ai, tanta coisa. Nossa. Já que a gente tem 7 minutinhos, eu vou começar. Eu anotei aqui rapidinho, vou comentar rapidinho. Eu acho que sim, os manicômios eles podem ser vistos como prisão perpétua porque não é uma prática alinhada com o que defende o Conselho Nacional de Psicologia. A psicologia já compreende que tem outras formas de você lidar com o adoecimento mental. Então vamos ouvir a psicologia, né? Porque dependendo da forma como se é conduzido, a pessoa pode realmente ser colocada lá para não atrapalhar a família, ou então pode ser colocada lá porque ninguém quer lidar com ela, e isso não é humano. Então a gente realmente tem que buscar outras formas. Vamos ouvir a psicologia. Nunca fui no Vipassana, morro de vontade, mas eu fiz um dia de meditação Vipassana aqui em casa. Um dia de silêncio total, alimentação tranquila, 10 horas de meditação. Foi muito legal. Para quem não sabe, o Vipassana é essa meditação de 10 dias em um lugar só meditando, sem olhar, sem conversar com ninguém. E é muito curioso o nível de mergulho que eles conseguem depois de 10 dias só meditando. Meu irmão teve insights incríveis, minha cunhada também, eles fizeram Vipassana, eu tenho várias amigas que fizeram, e eu tô doida de vontade de ir, assim que passar isso tudo, já vou me inscrever também. É, para quem falou sobre técnicas de Reiki, o Reiki normalmente você é iniciado no Reiki, quando você meio que abre os seus canais de transmissão de energia. Mas todos nós temos como lidar com as nossas próprias energias. Só que eu não consigo falar sobre isso em tão pouco tempo, mas a pessoa que perguntou, se você começar a pesquisar um pouquinho sobre Reiki, existem vários lugares aqui em Goiânia que fazem, existem outros lugares que dão curso de Reiki, então tem muitas portas abertas para você vir para nós e ser reikiano. É maravilhoso o Reiki. É, como não pirar nessa quarentena? Eu acho que a gente realmente precisa olhar para cada oportunidadezinha que a gente tem no dia de cuidar da gente um pouquinho. Eu vou tomar banho, tem como deixar esse banho desestressante? Colocar uma musiquinha, botar uma penumbra, sabe? Se não tem, tem criança ali, então, vou assistir um filme. Torna aquele momento conscientemente, coloca a intenção de aquele momento ser um momento de relaxamento, ser um momento que você vai cuidar de você. Ou então vai fazer a unha, bota uma música, se sente madame, faz alguma coisa assim. O importante é a gente buscar esses momentos que a gente tem de a gente sentir que a gente está cuidando da gente, sabe? Porque tem dias que realmente a gente não consegue meditar, igual alguém falou aí. Eu não consigo meditar. Então tem dias que um minutinho de respiração vai ser sua meditação, que é isso que você consegue dar, sabe? Tem dias que apenas aquele banho, sentindo ali, deixando a água lavar e deixar ela correr no corpo, aquilo ali é o que a gente tem. Então, eu acho que o processo meditativo é a busca por consciência. É a busca para a gente sair do modo automático. E isso permeia a nossa vida em todos os campos. Enquanto você faz meditação e fora dela. É esse convite da atenção plena. Não sei se já está quase acabando, mas se estiver Não, acabando, eu por enquanto queria. não Tá avisou ainda não? não. Tá Não, pode tranquilo? continuar. Então tá bom. Quando dá Mas os eu. 2 minutos, eu te aviso. Ah, é? Eba! Então tá bom. É porque aparece aqui pra mim que falta 2 minutos, aí eu te falo. Mas por Ah, enquanto, ah, acho que você ainda então tem tá mais bom. 4, talvez. Aham. Tá? Porque eu queria realmente falar sobre isso, que o mindfulness, que é essa técnica de atenção plena, não é algo para você fazer um minutinho do dia, ou então 30 minutinhos do dia que você vai lá e faz o mindfulness, etc. E aí depois disso você volta para a vida atropelada.
O mindfulness é uma técnica que a gente leva para o dia a dia. A gente faz as coisas com mais atenção. Se eu estou ali fazendo almoço, eu presto atenção no ato de fazer almoço. Se eu estou, por exemplo, lavando vasilha, é a melhor coisa, gente. Eu detesto lavar vasilha. Mas às vezes eu faço da minha lavação de vasilha um ato terapêutico, de atenção. Às vezes eu coloco uma coisa para eu ouvir, um podcast, e eu vou ali me entregando naquele momento como um momento para mim. Então, isso tudo vai diminuindo o nível de estresse que a gente recebe do exterior e vai aumentando um pouquinho mais a própria quantidade de dopamina e serotonina que a gente consegue fazer nosso corpo gerar, né? Porque se eu falar aquilo ali vai ser um momento de prazer e não de, ai meu Deus, vou sofrer muito lavando vasilha, então nossa mente já consegue nos ajudar a não sofrer tanto, nem que seja com coisas pequenas, né? Então eu acredito muito no poder da nossa intenção. A nossa intenção comunica coisas seríssimas para nossa mente. E a gente também traz o nosso dia a dia, né? Muitas das intenções que a gente não percebe, que estão armazenadas dentro da gente. Então, esse processo de se ouvir tá relacionado a isso, né? Sim. Bom, Ai, agora você se falei despede desesperada. do pessoal, que tá acabando mesmo. É, gratidão a todo mundo que esteve aqui, ouvindo esse falatório todo doido, essa pessoa aqui que parece pleníssima, mas na verdade tá buscando a plenitude justamente porque é bem doida mesmo. Ah, o Nil falou, Nil Oliveira, meu tio, falou muito linda você, Lari. Prazer te conhecer, uma fofa. Ah, O prazer é meu. Lari, brigadíssima, foi lindo, foi Eu lindíssimo. que Obrigada a agradeço, todo mundo, Mariana. gente, e até amanhã para quem for assistir sobre a Dia Enem. Boa. Tchau, gente. Um Beijo. beijo pra vocês. Beijo, Mari. Tchau.